e desde o dia 12, aqui em Pedreira, na primeira igreja batista de Pedreira, servindo ao Senhor, junto com os irmãos aqui da igreja. Tem sido um privilégio, uma oportunidade maravilhosa para nós, como família, e também podendo estagiar com o pastor Tiago, poder aprender mais sobre a obra do Senhor. Agradeço desde já, né? Temos agradecido já frequentemente, né, o privilégio de estarmos aqui e do acolhimento de todos os irmãos da igreja para a nossa vida. Temos ainda mais uma semana de estágio, então domingo que vem estaremos aqui ainda, servindo junto com vocês, tá bom? Vamos lá. A nossa família gosta muito de assistir filmes de animação. Pixar, Disney, sabe? Frozen, Carros, A Era do Gelo, Divertidamente, Elementos, são os filmes prediletos lá em casa. E esses filmes a gente já assistiu dezenas de vezes. Carros a gente já assistiu umas 20 vezes, Frozen umas 25 vezes, A Era do Gelo umas 15, 17, 18 vezes. E é impressionante porque a gente sempre dá risada das mesmas partes, mas a cada vez que a gente assiste esses filmes, a gente repara numa coisinha nova. Um detalhe lá que o animador pôs num carrinho, né, numa loja, ou uma fala divertida, ou a gente faz a ligação com alguma coisa que a gente está vivendo. É muito interessante sempre reassistir esses filmes. E hoje nós vamos ler uma passagem que é muito conhecida nas Escrituras, e isso acontece também nas Escrituras. Muitas vezes você leu aquela passagem já, aquela parábola de Jesus 1 milhão de vezes, mas aí você lê de novo e fala, uau, eu nunca tinha percebido isso. Espero que isso aconteça com todos nós nessa noite. Nós vamos ler o salmo mais conhecido das Escrituras, que é o Salmo 23. Então abra sua Bíblia lá no Salmo 23, por favor. E vamos orar. Senhor Deus, obrigado por o privilégio de nos reunirmos aqui como igreja, obrigado pela chuva que o Senhor mandou agora para regar a terra. Abra o nosso coração, Senhor, abre a nossa mente, nos prepara para receber a Tua santa e bendita palavra, que é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que a Tua palavra nesta noite, Senhor, entre profundamente nos nossos corações e produza a transformação que o Senhor deseja para nós, para que possamos estar mais perto de Ti, sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Revela a nós as nossas motivações mais profundas e a grande necessidade que temos de estar junto a Ti. É assim a minha oração, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Está com a Bíblia aberta aí? Vamos ler juntos. Salmos 23, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Esse salmo é um salmo de Davi. Quem foi Davi? Davi é um dos personagens mais complexos de todas as Escrituras. Davi começa a história sendo desprezado pela família. O pai chama os irmãos mais velhos, e Davi era o último, ficou lá cuidando das ovelhas. Esse homem também foi desprezado pelos irmãos, foi desprezado pela esposa, foi perseguido pelo rei, viveu angustiado, foi obrigado a se afastar do seu melhor amigo. Ao mesmo tempo, ele se tornou muito admirado pelo seu povo, ele foi escolhido por Deus, ele foi o maior rei de Israel.
Do outro lado da moeda, ele era um pai imperfeito. E a sua família ficou em frangalhos. Um filho abusou da irmã, um outro filho matou o primeiro irmão, esse filho se tornou um traidor da pátria e do seu próprio pai. Ele sofreu muito. Mas a história de Davi ainda mostra o mais profundo do coração dele, porque ele era um pecador. Apesar de escolhido por Deus, foi um adúltero, um assassino, mas por fim, um homem arrependido, um homem de muitos dons musicais e militares. E quando nós lemos as histórias de Davi, normalmente você se depara com você mesmo, porque você muitas vezes se reconhece em alguma fase da vida de Davi. Quem aqui não é um pai imperfeito? Quem aqui não é um pecador? Quem aqui já não foi desprezado pela própria família? Quem aqui já não foi elogiado? Quantos daqui, tenho certeza, foram escolhidos pelo Senhor? Talvez não para ser rei, mas foram escolhidos pelo Senhor. Esse é o rei Davi. Ele foi um menino, pastor de ovelhas, que cuidava das suas ovelhas nos campos de Israel. E escreveu muitos dos salmos que nós temos na Bíblia. E esse daqui talvez o mais famoso. Nós não temos a data exata, mas possivelmente, provavelmente, esse salmo foi escrito antes dele se tornar rei. Provavelmente na época em que ele era perseguido pelo rei Saul. Nós não temos certeza. Mas uma certeza nós temos, pelas palavras do servo Davi. Este homem amava a Deus e ele precisava desesperadamente de Deus. O salmo começa com a declaração talvez mais famosa das Escrituras: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós vemos nas estradas muitos caminhões com essa frase. Talvez muitos descrentes falam essa frase, sabem de cor essa frase. E muitas vezes nós não entendemos o real sentido do porquê Davi fez essa frase tão marcante, essa declaração tão importante para nós. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele reconhece que existe um Deus no céu. E ele reconhece que esse Deus tem um relacionamento pessoal com ele. Mas ele chama esse Deus de pastor. E Deus é criador, Deus é salvador, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é rei. Por que Davi escolheu a palavra pastor para colocar neste salmo? A palavra pastor na Bíblia, ela tem uma grande história. Começa lá em Gênesis, quando o povo de Deus, que ali ainda não juntavam 70 pessoas, vão para o Egito por causa do governador José. Talvez você lembre dessa história. E quando chega lá, José diz para os seus irmãos e para o seu pai: quando a gente se apresentar para o rei, para o faraó, ele vai perguntar: o que vocês fazem, com que vocês trabalham? Digam a ele que vocês pastoreiam rebanhos. E aí que começa o pastoreio na Bíblia. Depois muitos homens pastorearam. Moisés foi chamado a pastorear, muitos dos profetas. Há muitos pastores na Bíblia, pastores de ovelha, de cabras, pessoas que trabalhavam no campo, nos currais. Mas a partir de um certo momento no Antigo Testamento, o pastor começa a ser usado como um título de ilustração. Deus fala: existem homens que estão pastoreando o meu povo. E Deus começa a chamar as pessoas de Israel como se fossem ovelhas, e dizem: existem pessoas que estão cuidando dessas ovelhas, eles são os pastores. Mas naquela época esses pastores eram maus, os pastores não cuidavam bem das ovelhas de Deus, e Deus recriminou esses homens, dizendo que eles eram falsos pastores, maus pastores, e que eles precisavam se arrepender. Quando nós chegamos no Novo Testamento, aí sim, surge um personagem especial, e o nome dele é Jesus. Jesus entra e pisa na terra de Israel, e ele olha para aquelas pessoas e diz assim: elas estão sofrendo como ovelhas sem pastor. E ele conta uma parábola, que existiam 100 ovelhas e uma se desviou. E aí o pastor larga as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida, mostrando para os religiosos da época que ele era esse pastor. Mas o auge, o ápice, o clímax do pastoreio na Bíblia é João 10, quando Jesus diz: aqueles homens não são pastores. Os religiosos, os homens da religião são falsos pastores, são mercenários. E aí Jesus olha e diz: eu sou o bom pastor.
e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele assume o papel do verdadeiro e único pastor, o único que pode pastorear verdadeiramente aqui na terra. Não só pastorear as ovelhas de Israel, porque Jesus era judeu e ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Em João 10 ele diz: eu vim para pastorear, porque eu sou o verdadeiro pastor, mas eu tenho outras ovelhas de outro aprisco. E ele se referia aos gentios, pessoas que estão espalhadas pelo mundo inteiro e que precisam de pastoreio. Quem é o pastor de Davi? Ou o que a Bíblia nos revela sobre este Senhor que é o meu pastor? Nós vamos encontrar o verdadeiro pastor na figura de Jesus. Então eu quero que você saia daqui sabendo que Jesus é o nosso pastor. E esse pastor, ele é um pastor que cuida, que protege e que sustenta as suas ovelhas. E é sobre isso que nós vamos ver nessa noite. Um pastor que nele nós encontramos cuidado, proteção e sustento. Só Jesus é o verdadeiro pastor. Mas ele continua nessa primeira frase dizendo que nada me faltará. O próprio Davi dizendo: nada me faltará, porque eu tenho esse verdadeiro pastor, eu não tenho falta de nada. E essa declaração, ela é tão impactante para nós, porque ela toca num ponto muito sensível da vida de cada um de nós, que é a escassez. Todos nós sentimos falta de alguma coisa. E é por isso que na nossa vida aqui debaixo do sol, debaixo do céu, nós fazemos tantas coisas, porque a gente tem medo de ficar sem as coisas. É por isso que talvez nós trabalhamos tanto, porque nós temos medo de ficar sem dinheiro. É por isso que nós gostamos de fazer uma casa bem cheia de coisas, porque a gente não quer ter falta de um teto, de um lar. É por isso que a gente compra bastante comida no mercado, porque a gente não quer ter falta na nossa despensa. É por isso que a gente tem um celular, porque a gente não quer ter falta de informação, falta de notícias, falta de fofocas. O ser humano não quer sentir falta de nada, e ele busca suprir as suas próprias faltas, com tantas e tantas coisas. Mas Davi, na simplicidade do pastoreio, entendeu que enquanto ele cuidava de ovelhas, de animais, ele sabia que em Deus, no seu Deus, ele não teria falta de nada. Ele podia, ao mesmo tempo em que cuidava de alguns animais, saber que estava sendo cuidado totalmente. Mas nós ainda assim, nessa terra, apesar de já conhecer Deus, nós ainda buscamos tudo, como se nós tivéssemos condição de suprir todas as nossas faltas. E se eu não tenho Deus, se eu não tenho Jesus como meu pastor, sabe o que vai acontecer? Tudo me faltará. Se eu não tenho Jesus como meu pastor, tudo me faltará. E nós, muitas vezes, tentamos achar esse pastoreio verdadeiro, sabe onde? Nós tentamos achar o verdadeiro pastoreio, muitas vezes, no pastor da igreja. Nós tentamos achar o verdadeiro pastoreio em homens falhos, e casamos com esses homens, e pensamos, agora sim eu vou ter um verdadeiro pastoreio. Ou talvez numa amizade, ou talvez no filho, nos pais, em governantes. Vivemos numa época que tanta gente acha que os governantes serão seus verdadeiros pastores. Mas esse é um grande engano. Um verdadeiro pastoreio só pode vir de Jesus. A busca do pastoreio verdadeiro em qualquer outra coisa só nos levará a nada. Tudo me faltará. Então esse salmo, ele vai se cumprir completamente no Novo Testamento. Quando Jesus reconhece diante de todo mundo que ele é o verdadeiro pastor.
E se Ele é o verdadeiro pastor das nossas almas, é nele que nós devemos buscar tudo o que nós precisamos. Agora, se você ainda não ouviu a voz do verdadeiro pastor, você não pode ser pastoreado por ele. Porque o próprio Jesus, lá em João 10, diz: eu vou chamar as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Então talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não ouviu a voz do seu pastor. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar procurando, vai ficar vagando pelo mundo afora, sozinho, sem pastoreio, sem cuidado, sem proteção e sem sustento. E talvez você vá sentir um vazio tremendo na sua vida, porque você ainda não encontrou o seu pastor verdadeiro. Se esse é o seu caso, você precisa ainda hoje reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode suprir as suas necessidades. E você precisa entender que Jesus Cristo veio à terra não a passeio, mas ele veio com uma missão: morrer pelos pecados de todos aqueles que se arrependem. Todos nós somos pecadores, todos nós precisamos reconhecer que estamos longe de Deus, e todos nós precisamos entender que só há um caminho de volta para Deus, que é quando eu me arrependo dos meus pecados, da minha natureza pecaminosa, e me rendo a Jesus e digo: Jesus, obrigado, porque o Senhor morreu naquela cruz por causa dos meus pecados. Quando isso acontecer, você vai ouvir a voz de Jesus e você vai poder segui-lo e ser pastoreado por ele. Então eu quero te chamar, te convidar nessa noite. Se você ainda não segue esse maravilhoso pastor chamado Jesus, que você o faça ainda nessa noite. Agora, se você já é crente, se você já escutou a voz de Jesus, você já segue Jesus, você já é uma ovelhinha de Jesus, talvez você ainda esteja com essa sensação de escassez na sua vida. E aí você precisa sondar a sua vida e perceber: eu estou sendo verdadeiramente pastoreado por Jesus, ou eu estou tentando pastorear a minha própria vida? Se você estiver tentando pastorear a sua própria vida, também vai ser um desastre. Você precisa se arrepender disso. Se arrepender e fazer como uma ovelha. Não fazer bé, mas depender do pastor. Olhar para o pastor e dizer assim: eu dependo de ti. Me dá comida, me dá água, me dá proteção, me dá um abrigo, porque sem ti eu não consigo fazer nada. Então, se você é crente e está tentando pastorear a sua vida, arrependa-se, volte-se para o pastor da sua alma. Mas o salmo continua. E aí, vou pedir para o William passar lá o slide, porque nos versículos 2 e 3, nós vamos ter a primeira parte, onde nós vamos entender que Jesus é o meu descanso. Jesus é o meu descanso. Vou ler novamente os versículos 2 e 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Como eu já disse, Davi era um pastor de ovelhas, e ele usa a figura de linguagem do pastoreio, da vida do campo, para transmitir verdades espirituais para nós. Mas a gente não pode esquecer que os salmos são poesia. E a poesia, ela não é para ser destrinchada como um argumento de Paulo, por exemplo. A poesia, ela é para ser desfrutada, a poesia é para ser imaginada, a poesia toca as nossas emoções. Então a ideia é o seguinte: pense naquele dia que você está extremamente cansado, estressado, exausto de todas as coisas que você faz. Naquele dia, você fecha os olhos e se imagina onde? Na Marginal Tietê, na sexta-feira, 5 horas da tarde? Ou você se imagina num campo tranquilo? Feche os seus olhos. Você se imagina naquela montanha, vendo vaquinhas ao fundo, com a brisa no rosto, debaixo de uma árvore, na sombra, tomando uma água de coco. Que imagem é mais relaxante para você? A segunda, né? Deus me livre voltar lá para Marginal Tietê na sexta-feira, 5 horas da tarde. Aqui, nesses 2 versículos, Davi quer mostrar para nós essa imagem.
O Senhor, que é o nosso pastor, Jesus, o nosso pastor, Ele é o nosso descanso. E o nosso descanso nos leva a lugares tranquilos. Veja que palavras interessantes Davi usa. Ele usa a palavra repousar, ele usa a palavra águas de descanso, ele usa a palavra refrigerar a alma. Ele quer transmitir uma ideia de que esse Senhor, que não deixa nada faltar, é o Deus do descanso. Mas Davi, quando escreveu isso, ele não estava cansado fisicamente. E certamente se cansava fisicamente, porque eles andavam muito. A Bíblia conta dos pastores que andavam dezenas e dezenas de quilômetros, levando as ovelhas para pastos cada vez mais distantes e mais verdejantes, para alimentar as suas ovelhas. Mas a ideia aqui de Davi é que a alma dele precisava de descanso. E isso acontece conosco também. Quando você está cansado fisicamente, você dorme e você descansa o seu corpo, mas quando a sua alma está cansada, você não consegue descansar. Você dorme e acorda no outro dia tão cansado quanto foi dormir. E por que nós ficamos tão cansados assim? Porque nós vivemos a nossa vida tentando ser aceito. Nós vivemos a nossa vida tentando fazer sempre a coisa certa. Se você é crente, você tem que fazer a coisa certa na igreja. Se você é filho, você tem que fazer a coisa certa para o seu pai e para a sua mãe. Se você é esposa, você tem que fazer as coisas certas para o seu marido. E se você é um marido, você tem que agradar a sua esposa e fazer todas as coisas certas. E aí você, segunda-feira de manhã, vai para o seu emprego e chega lá e você tem que cumprir todas as funções perfeitamente, porque você tem que ser um bom funcionário. E aí fora isso, a gente entra no Instagram e aí tem alguém lá mostrando a melhor alimentação, tem alguém mostrando como você tem que fazer atividade física, tem alguém mostrando como você tem que cuidar da sua casa, tem alguém mostrando como você tem que se relacionar com as pessoas, como você tem que tirar foto para postar. E que canseira, quanta sobrecarga na nossa vida. A nossa alma está cansada. Mas só em Deus nós encontramos refrigério para a nossa alma. Nossa alma está fervendo e a gente precisa de um ar-condicionado que acalme a nossa alma. Mas sabe qual é o melhor de tudo? O nosso descanso não depende de nós mesmos. O nosso descanso não depende de nós mesmos. Não somos nós que conquistamos descanso. O nosso descanso não depende da nossa performance, porque se dependesse, se eu fosse um filho certinho e eu ganhasse descanso para minha alma, ou se eu fosse um bom marido e ganhasse descanso para minha alma, se eu fosse um bom crente e ganhasse descanso para minha alma, isso já não seria graça. E a religião muitas vezes quer mostrar isso para a gente. Faça tudo certo e sua vida ficará boa. E não é assim que funciona, porque o Evangelho não é assim. Nós não conquistamos a salvação, nós a recebemos. E o descanso vai pelo mesmo caminho. Nós não recebemos descanso porque somos bons. Nós recebemos descanso porque nós temos um pastor sobre a nossa vida. E é Ele que nos dá descanso. No final do versículo 3, ele diz: guia-me pelas veredas da justiça. Guiar pela vereda da justiça, a vereda é um caminho. O caminho da justiça é o caminho onde as coisas todas foram cumpridas corretamente. Nós não temos condição de andar nessa vereda, nesse caminho. Mas a gente só pode ser guiado por alguém que conhece esse caminho. Jesus foi aquele que veio ao mundo e cumpriu toda a lei. Ele é o Filho perfeito, o Filho amado, em que Deus tem prazer, aquele que veio e cumpriu totalmente a lei, porque Ele é amor e Ele amou as pessoas completamente. Ele trilhou o caminho da justiça e agora Ele é o único que pode pegar você pela mão e dizer: vem, filho, vamos andar pela vereda da justiça, junto comigo. E quando nós estamos andando pela vereda da justiça, nós encontramos descanso. Com isso eu não estou dizendo que você pode fazer tudo errado da sua vida, mas se você estiver do lado de Jesus, Ele vai te ajudar a fazer as coisas certas e as melhores.
Ele vai te ajudar a amar as pessoas como nós nos amamos. Ele vai nos ajudar a amar primeiro a Deus, acima de todas as coisas. O finzinho ainda do versículo diz que ele faz isso por amor do seu nome. E é aqui que está. Ele não faz isso só porque ele nos ama, não. Ele está prezando pelo seu próprio nome. Para aqueles bons entendedores da Bíblia, quando Israel fugiu do Egito, né, foi liberto do Egito, entraram no deserto, e aí o povo começou a pecar, fez o bezerro de ouro, e Deus falou, eu vou destruir todo mundo. E Moisés falou, não faz isso, Deus. O que as outras nações vão pensar do Senhor, do seu nome? A ideia é essa. Deus preza, em primeiro lugar, pelo seu próprio nome. E Ele quer nos levar a andar por esses caminhos retos de justiça. Ele quer nos dar descanso verdadeiro por causa do nosso verdadeiro pastor, para que o nosso descanso glorifique a Deus. Já pensou nisso? Talvez esse negócio de descanso seja muito abstrato, né? Mas a ideia é assim. Você está desempregado? Estou. Você está desesperado? Não. Por quê? Porque eu estou descansando no Senhor. Eu confio no Senhor, que Ele vai dar jeito. Ah, mas você está doente, você está com câncer e você está desesperado? Não estou desesperado. Mas por quê? Como você consegue não ficar desesperado no meio do câncer? Porque eu confio em Deus. E eu sei que Ele tem o melhor para mim. E com isso eu descanso. Sabe quando uma criança vem numa reunião à noite, deita a cabeça no colo da mãe e dorme? Você fala, mas como que dorme nesse barulhão? Agora a gente vai ter que sair na chuva. A criança não está preocupada com isso? Não, porque ela descansa no braço da mãe, descansa no braço do pai. E sabe que ele pode dormir em qualquer lugar, que o pai vai levar e ele vai acordar na cama. Outro dia meu filhinho falou assim, ô filho, você viu que você dormiu na cama do papai? Não, não vi. Mas onde você acordou? Na minha cama. Eu dormi na minha cama. Não dormiu. Mas ele descansa, porque ele sabe que tem alguém cuidando dele. Deus nos dá descanso para glorificar o seu próprio nome. Quando nós estamos agitados, com a nossa alma aflita, recusando o descanso que Jesus pode nos dar, nós estamos mostrando para as pessoas que nós não confiamos totalmente no nosso pastor. Portanto, pare de tentar descansar a sua alma se embriagando nas redes sociais, por exemplo. Sabe, você está preocupado? Vou pegar aqui o Facebook e vou ficar lá 45 minutos rolando aquela tela interminável. Sabe o que é isso? É buscar descanso em pastos secos, em vez de pastos verdejantes. Se você está com a sua alma aflita, pare de sonhar com feriado, com férias, com mudança de emprego ou mudança de relacionamento, ou com a aposentadoria, achando que qualquer uma dessas mudanças vai resolver a sua alma aflita. Ela não vai resolver. Quando você tenta descansar a sua alma nessas coisas, você está tentando descansar em águas turbulentas, em vez de águas tranquilas. Pare de buscar descanso da sua alma no perfeccionismo religioso, no ativismo gospel, ou simplesmente no rótulo de uma igreja. Agora eu vou começar a frequentar a igreja e agora a minha alma vai descansar. Não, fazer isso é andar por veredas injustas, não traz descanso, traz mais cansaço. Nós nos voltamos para quem? Para Jesus, o nosso verdadeiro pastor, porque ele mesmo disse assim, em Mateus 11, 28, venham a mim os cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Ele é o nosso descanso, Ele conquistou a nossa salvação, Ele conquistou a nossa justificação diante do Pai, Ele conquistou o nosso futuro eterno no céu. Não há nada mais que você possa conquistar, com o seu desespero, com a sua aflição, com as suas preocupações, não há nada mais que a gente possa conquistar. Não há mais amor que a gente possa conquistar do Pai, porque em Jesus Ele já nos amou completamente. O nosso descanso está no nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo. Amém?
Vou pedir para o William passar. Nós já vimos então que Jesus é o nosso pastor. Nós já vimos que Jesus é o meu descanso. Mas agora vamos ver que Jesus é a minha proteção. Versículo 4 novamente: ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A vida de Davi era cheia de perigos. Enquanto ele pastoreava, um urso atacou o seu rebanho, ele teve que salvar as ovelhas. Um leão atacou e ele teve que matar o leão. E quando ele fugia de Saul, havia muitos perigos, exércitos caçando ele, como se fosse uma briga de gato e rato. Ele tinha que se esconder numa caverna, dar a volta na montanha, se esconder na outra caverna. Quando ele estava no palácio do rei, aquele rei maluco, Saul, pegou uma lança e atacou para acertá-lo. A curta distância, ele teve que se esquivar e sair fugindo. Isso aconteceu por 2 vezes. A vida dele era cheia de perigo. Ele passou pelo vale da morte por muitas vezes. E aqui é uma descrição mesmo, um vale sombrio, onde você olha a morte cara a cara e talvez tenha medo. Nós também vivemos cheios de circunstâncias ruins ao nosso redor. Doenças, dificuldade com os filhos, desemprego, problemas no casamento, dívidas financeiras, a morte que nos rodeia, é um pai, uma mãe, um tio, um filho que se vai. Todas essas coisas muitas vezes nos trazem medo. E nós achamos que o medo chega à nossa vida por causa do tamanho do problema que nós temos. Então você pensa assim: eu tenho medo de barata. Muita gente tem medo de barata, né? Mas tem gente que tem medo de rato, tem gente que tem medo de cachorro, tem gente que tem medo de galinha, tem gente que tem medo de leão, tem gente que tem medo de bandido, tem gente que tem medo da morte. Cada um tem um medo. Mas aqui, a frase de Davi é: não temerei mal nenhum. E quando ele diz que é nenhum mesmo. Por que Davi não temia nada? Será que ele era mais corajoso que nós somos? Será que é porque ele matou um urso e um leão? Não, a resposta é não. Ele não era mais corajoso que nós. Não é porque ele matou um Golias que ele podia enfrentar qualquer coisa. É porque Davi entendeu o segredo do medo. O medo não está nas circunstâncias. O medo está na presença de quem está comigo. Por que Davi enfrentou Golias? Porque ele não estava sozinho. Ele era em nome de Deus. Ele tinha plena confiança que o seu pastor estava com ele o tempo todo. E por estar na presença do verdadeiro pastor, isso mandava todo o medo embora. Sabe quando você está com seu filhinho na piscina, e aí o filhinho morre de medo da água, e você está lá tentando encorajá-lo, dar coragem para ele, fala: filho, vem, pula aqui, nos braços do pai. E ele: não quero pular, não quero pular, mas o que você fala? Você não fala assim: não tema a água, não, confie na boia. Você diz: vem, o papai está aqui. E aí a criança finalmente pula. Não é porque ela ficou corajosa, mas porque ela entendeu que tinha uma presença preciosa ali, que ia protegê-lo de qualquer mal. É por isso que quando vamos atravessar a rua, nós falamos assim: vem com o papai, dá a mão para o papai. Não é porque ele ficou corajoso e acha que pode enfrentar o carro, a moto, o ônibus, o caminhão de lixo. Não, é porque ele sabe quem está com ele. O segredo da coragem de Davi, ou da falta de medo de Davi, vinha da presença de Deus. E essa imagem que ele usa do bordão e do cajado é muito interessante, porque bordão é simplesmente uma vara, e o cajado era simplesmente um pedaço de pau comprido, e o pastor usava essas coisas para cuidar das ovelhas. De fato era um objeto, um instrumento de trabalho do pastor. Mas a ideia aqui que Davi quer transmitir é que quando a ovelha, o bichinho, sente o cajado,
é como se a ovelha pensasse assim: não é para ir para lá, é para ir para cá. Por quê? Porque o meu pastor está cuidando de mim. E quando a ovelha quer teimar em sair do caminho, o pastor pega o bordão, pega a vara e dá na ovelha, e ela sente até uma dor e fala: opa, o meu pastor está cuidando de mim. Mas esse bordão também é usado para enfrentar os problemas, o urso, o leão, o lobo, ou seja, o instrumento que o pastor usa mostra para o animal que ele está presente. E é assim que Deus faz conosco. Só que Deus não usa um pedaço de pau para dar na gente. Deus usa normalmente pessoas para mostrar que Ele está presente. Ou será que você já não passou por uma situação difícil e você encontrou um irmão na rua que orou por você, ou que te deu uma carona, ou que te emprestou um carro, que te emprestou um dinheiro, ou que ofertou um dinheiro para você? Ou de repente na própria igreja, um líder que te incentivou, que deu uma palavra, uma pregação, uma oração, uma música especial, que mostrou para você: puxa vida, eu tinha esquecido, Deus está comigo. E aquilo fortaleceu aquela situação, para você passar sem medo. O que afugenta o nosso medo é a percepção que nós temos que Jesus está conosco. Tem uma história muito interessante nos evangelhos. Os discípulos estavam num barco no mar da Galileia e Jesus estava no barco. Mas Jesus dormiu, porque ele estava cansado, ele era homem. E as ondas começaram a agitar violentamente o barco, e os homens ficaram desesperados, e acordaram Jesus: Jesus, nós vamos morrer, nós estamos com medo. Jesus levanta, acalma a tempestade, e diz o quê? Homens de pequena fé. Mas eles não estavam com Jesus? Estavam. Mas aquela situação fez eles perguntarem: quem é esse cara? Eles estavam com Jesus, mas eles ainda não tinham entendido quem era Jesus. Ainda não tinham entendido plenamente quem era Jesus. Se Jesus vai daqui até a parede, eles tinham entendido só esse pedacinho aqui. Então eles estavam com Jesus, mas morrendo de medo de tudo que estava em volta deles. Conforme os evangelhos vão caminhando, eles vão entendendo mais sobre Jesus, e mais sobre Jesus, e mais sobre Jesus, e de repente Jesus morre e eles estão com medo, porque eles ainda não tinham entendido totalmente quem era Jesus. Mas de repente Jesus ressuscita, e aí agora eles: agora nós entendemos mais sobre Jesus. E aí de repente Pedro, que era um cara descabeçado, agora se torna talvez o cara mais corajoso do universo, se levanta e sai pregando para multidões, enfrentando os religiosos, enfrentando todo mundo que viesse na frente. Por quê? Porque entendeu que Jesus estava com eles. E foi essa a promessa que Jesus deu. Em João 14 ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vou entregar para vocês o Conselheiro, o Espírito Santo, que vai morar dentro de vocês, e eu estarei com vocês. Em Mateus 28, no finzinho, a última palavra, a última frase do Evangelho de Mateus, Jesus diz o quê? Estarei com vocês todos os dias. Mas nós vivemos as circunstâncias esquecendo que Jesus, o nosso pastor, não está conosco. E como que eu faço então? Eu preciso aumentar a minha fé. Mas eu já não tenho fé para ser salvo? Tem. Mas muitas vezes você não tem fé para entender e para ter essa convicção de que Jesus está com você o tempo todo. E que com Ele, no barco, você enfrenta qualquer tempestade. As dívidas, os desafios familiares, os desafios profissionais, os desafios na igreja, todos eles podem ser superados sem medo, porque Jesus está comigo. Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Então, leia mais a Bíblia, ouça os testemunhos de fé das pessoas ao lado, converse sobre a sua vida religiosa, sua vida de fé com as pessoas da sua igreja. Participe da igreja, participe dos cultos, estude a palavra de Deus, ore, conheça mais Jesus, Ele é o pastor da sua alma. Próximo ponto, próximo slide, já vimos então que Jesus é o meu descanso,
Já vimos que Jesus é minha proteção. E agora vamos ver que Jesus é o meu sustento. Versículos 5 e 6, acompanhe novamente. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Agora Davi muda a ilustração. Ele estava no campo das ovelhas, mas agora ele muda para talvez a situação mais próxima do que ele estava vivendo nessa época, que era a fuga de Davi. Agora ele era um guerreiro militar fugindo de um exército de Israel, talvez o exército mais poderoso daquela época, daquela região. E qual que era o desejo de Davi? Agora não era mais simplesmente descansar, agora o desejo era vencer. Eu preciso vencer esta batalha. Então ele vai usar uma ilustração de uma mesa na presença dos meus adversários, com a ideia assim: eu venci os meus adversários, agora eu posso sentar e comer um banquete tranquilamente, porque os meus adversários já foram vencidos. Ele pode sonhar com a ideia de como se fosse um general sendo ungido com óleo, tendo reconhecimento do rei: você é o vencedor e eu vou te dar um banho de óleo. Ele pode sonhar com a taça transbordante, a taça da vitória, a champanhe da vitória da corrida de Fórmula 1. Davi tinha uma vitória ainda a ser vencida. E nós talvez nos perguntemos: qual o adversário que eu ainda tenho que vencer? Pensa na sua vida, o que você precisa vencer ainda? Talvez você encontre alguma batalha a ser vencida, mas eu vou dizer para você que nós não temos que vencer mais nenhuma batalha, porque a batalha mais importante já foi vencida pelo nosso pastor. Davi, lógico, pegou as pedrinhas, foi lá e venceu Golias, mas essa batalha não era dele, a batalha era do Senhor. 1 Samuel capítulo 17, vai ler lá, ele diz: a batalha é do Senhor, é o Senhor que vence a batalha do seu povo. Você tem dificuldades? Tem sim dificuldades, mas Jesus venceu a pior das batalhas. O último adversário, o mais temido, já foi vencido, é a morte. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Tem gente que no mundo que fala, né? O homem dá jeito para tudo, menos para a morte. Mas é uma mentira, porque quem conhece as Escrituras e conhece Jesus, sabe que Jesus disse: se você crer, ainda que morra, viverá. Jesus venceu a morte, e Ele já prometeu essa vitória para todos aqueles que são pastoreados por Ele. Então a gente tem ainda alguma vitória a vencer? Não. A mais difícil já foi vencida. Agora o que nos sobra são as aflições do mundo. É por isso que nós, mensalmente, aqui na igreja, nos reunimos para tomar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor nada mais é do que esse banquete, onde a gente olha, relembra a morte de Jesus na cruz, e lembra: Ele já venceu, e eu com Ele, e Ele por mim. Obrigado, Senhor, por esse banquete de pão e vinho. Nós devemos nos lembrar disso durante a ceia. Lembrar que a pior das batalhas já foi vencida. E que agora nos resta sim um banquete, lá no céu, com Cristo. É o banquete final. E esse salmo talvez dê uma ideia de nós estarmos lá, à presença dos inimigos, dizendo: aqui, estamos aqui junto com Jesus. Ele é o nosso pastor e Ele venceu essa luta. E eu estou junto com Ele aqui, comendo, desfrutando desse banquete, tendo esse cálice transbordando. O Senhor é meu pastor, nada me falta, nem vitórias me faltam. Mas ainda para o final, no último versículo, Davi escreve: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, porque essa ideia de vitória nos traz não apenas a ideia do sustento que Deus pode nos dar,
mas da abundância que Ele quer nos oferecer. Veja a figura da bondade e misericórdia. Veja a ideia da habitação todos os dias, da habitação na casa do Senhor. Se tem uma casa boa para morar, é na casa do Senhor. E você não vai morar lá um fim de semana só. Você vai morar para lá para todo sempre. Davi quer mostrar que aquele que é pastoreado por Jesus, ele mais do que uma vitória ocasional, ele tem abundância. Se no primeiro versículo Davi disse, nada me faltará, era como se ele estivesse escrevendo agora, tudo eu tenho em abundância, está sobrando. Mas é muito linda a imagem que Davi traz para a gente sobre aquilo que te segue. Porque no mundo, as pessoas que sentem falta de tudo, e que olham para a escassez o tempo todo, elas dizem assim, ai como eu sou azarado, tudo de ruim acontece comigo, eu sou um azarado, parece que o azar me persegue o tempo todo, né? Já viu? Quando você está andando na rua, tem um cachorro solto, e o cachorro começa a te seguir, né? E as pessoas acham que a maldade segue elas todo dia tem alguma coisa de ruim acontecendo comigo. Essas são as pessoas que estão sem pastoreio, as pessoas que olham para a vida e pensam, a vida dá tudo errado comigo, eu só apanho da vida, porque elas não perceberam que estão sendo pastoreadas por si mesmo, né? Olha o que Davi afirma, tem outra coisa que segue aqueles que amam a Deus, que amam Jesus e que são pastoreados por Jesus. O que segue o crente, sabe o que é? É a bondade e a misericórdia de Deus. O crente, por mais que queira fugir da bondade de Deus, ele não consegue. Sabe quando você acha que você está sendo seguido na rua, e você entra numa calçadinha, se esconde aqui, daqui a pouco Jesus toca no seu ombro e fala assim, eu estou te seguindo, e eu sou bom, eu sou um Deus de misericórdia, eu não te abandono. A palavra misericórdia aqui, inclusive, é uma palavra muito importante no Antigo Testamento, que é o tal do termo hesed, que não é simplesmente amor ou misericórdia, mas é um amor leal, um amor pactual, aquele amor que levou Jesus para a cruz, o amor de Deus. É esse amor que persegue aqueles que são pastoreados por Jesus. Você não consegue fugir da bondade e da misericórdia de Deus. Talvez você ache um pouco arrogante essa frase, mas ela é a pura verdade. Se você acordar de manhã, veja bem, se você tem convicção que você foi salvo por Jesus, se você já entregou a sua vida, se você já entendeu que Jesus é o seu pastor e que nada te faltará, se você já entendeu que Ele é sua proteção, o seu descanso, se você acordar de manhã, amanhã de manhã, e orar assim, Senhor, eu tenho certeza que hoje o Senhor vai ser bom para mim, eu tenho certeza que o Senhor vai derramar a sua misericórdia sobre mim. Se você orar isso, você vai estar certo todos os dias. Porque o Jesus, que é o nosso pastor, Ele tem abundância para você. Ele não é só bom para você de vez em quando. Ele não é misericordioso com você uma vez por ano. Ele renova a sua misericórdia a cada manhã. E Ele transborda de bondade, de amor. E Ele faz isso, sabe quando? Todos os dias. 24 horas por dia. Jesus é o nosso descanso, Jesus é a nossa proteção. E Jesus é a nossa abundância, o nosso sustento. E mesmo que você falhar, Ele não vai deixar de te amar. E mesmo que você falhar como pai, como mãe, como marido, como esposa, se você realmente se entregou nas mãos desse pastor, Ele vai ser bom com você. Isso não significa que as coisas ruins não vão acontecer, ou que você não pode ser disciplinado
O filho em casa é disciplinado, sabe por quê? Porque o pai e a mãe amam ele. Então esse pastor, ele está com o cajado na mão também, está com a vara na mão também, e talvez te discipline, mas ele vai fazer isso, sabe por quê? Porque ele é bom, e porque ele derrama a sua misericórdia todos os dias, em abundância nas nossas vidas. Pode passar mais um, William? Jesus é o meu pastor, e Ele me dá descanso, Ele me dá proteção, e Ele me dá abundância, ou sustento, todos os dias da minha vida. Qual é o desafio que eu tenho para você, irmão? É o mesmo desafio que eu tenho para a minha vida. É que isso se torne minha oração. Tanto a minha oração de agradecimento, e de se lembrar desse salmo tão maravilhoso, e orar e dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor é meu pastor. Obrigado porque eu sou uma ovelha do seu rebanho. Obrigado porque o Senhor me protege. Obrigado porque o Senhor me traz descanso. Obrigado porque o Senhor me dá em abundância da tua bondade, da tua misericórdia. Mas também que seja uma oração de pedido, e dizer: Senhor Jesus, me perdoa porque eu não tenho aceitado o seu pastoreio, porque eu tenho tentado descansar por mim mesmo, porque eu tenho tentado me proteger das circunstâncias por mim mesmo. Me perdoa, Senhor, porque eu vivo olhando para a escassez e não para a abundância. E orar e dizer: Senhor, me ajuda a viver como uma ovelha sua, por mais difícil que sejam esses dias, eu quero ser pastoreado por ti. Esse é o meu desafio, e eu quero compartilhar ele com vocês. Certamente Deus vai ser glorificado se conseguirmos viver algo próximo do que Davi tinha em mente quando escreveu esse texto. Deus vai ser glorificado, as pessoas vão perguntar para a gente: como você consegue viver desse jeito? E aí você vai poder olhar para as pessoas e dizer assim: eu tenho um pastor, Ele é o verdadeiro pastor. Você também não quer um pastor na sua vida? E poder olhar para a pessoa que está ao seu lado, para o seu parente, para o seu amigo, colega de trabalho, para o seu vizinho e dizer: é tão bom ser pastoreado por Ele, eu não sinto falta de nada. E talvez essa pessoa esteja curiosa, talvez ela fique curiosa, e aí nessa hora eu não quero que você se lembre da igreja, da placa, eu quero que você se lembre de Jesus, e conta para ela o Jesus que você conhece, o Jesus que mudou a sua vida, e que muda a sua vida todos os dias. A gente pode apresentar esse pastor para crianças, para jovens, adolescentes, para casais, para homens, para mulheres, para pessoas mais velhas, para pessoas no leito de morte. Jesus ainda aceita ovelhas que estão quase morrendo. Jesus aceita ovelhas doentes. Jesus aceita qualquer tipo de ovelha que queira ser pastoreado por Ele. O meu convite essa noite é: se você ainda não é pastoreado por Jesus, essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Nós vamos orar, e aí nós vamos cantar mais uma música aqui com a equipe de louvor, que inclusive tem essa frase: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Eu quero que você reflita durante esta canção, em tudo isso que nós refletimos a partir do Salmo 23. Os irmãos podem subir, começar a tocar, enquanto nós oramos. Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, não nos deixe, Senhor, eu te peço, por favor, que o Senhor não nos deixe sair dessa porta, Senhor, do mesmo jeito que entramos.
Transforma o nosso coração, Senhor, eu te peço. Nós nos arrependemos de tentar viver longe do nosso pastor. E nós aqui aumentamos o coro e dizemos: o Senhor Jesus é o meu pastor. E nele eu não verei falta nenhuma e não terei falta nenhuma, nada me faltará. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.